Bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Como vão? Espero que tudo bem. Passaram bem de ontem para hoje? Tudo certo aí com vocês? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quarta-feira, não, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Agora são 9 horas e 45 minutos, hora de Brasília. É isso aí, é isso aí. Bom dia, Silvana Reis, Pascoaleto, Gabs, Figueiredo, Ângela, Willy. Oi, Willy, bom dia. Vamos nos ver hoje. Lilian, Josias Júnior, Lilian Leandro, bom dia. Flávio, Gerade, Fernandes, Fê Fernandes, Débora Mendes, bom dia. Pessoal que está aqui no X. A Edna, bom dia. Edna Silvânia Rocha, bom dia. Marisa Nunes, Rosana Godoy, Maria de Lourdes, pessoal que está aqui no Facebook, Raquel Cruz, bom dia. Magali Quadros, Daniela Mazucato, Marta Oliveira, Darcy Souza, Laércio Santos, Edna Sueli Santos, bom dia. E o pessoal que está aqui no YouTube, o Whit Jackson, Andréia, Caranto, Ed Júnior, Joyce, a Magda Lígia, e todo mundo que tá aí, né? Eu, na verdade, não tô nem conseguindo ler o nome de vocês, porque eu tô dormindo ainda, mas tá bom, né? Mas tá bom também, né? Ainda tô dormindo, né? Desculpa aí, mas eu tô nessa pegada aí, tô cansado hoje, tá? Hoje e amanhã vai ser serão dias difíceis, né? Hoje a gente vai ler Tiago, capítulo 2, verso 1. Se você puder abrir a tua Bíblia aí, tá? Livro de Tiago, ou a carta do apóstolo Tiago, né? Se você preferir. Capítulo 2, verso 1. Eu acordei agora um pouco, tô dormindo ainda, né? Ainda tô dormindo, hoje tô bem cansado. Calor lá fora, né? Calor, né? Meu Deus, calor cansa a gente, né? Eu tô cansado, Capítulo 2, verso 1. A epígrafe do texto é: condena-se o fazer acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas. Deixa eu anotar aqui. 0, 7, 2, 24. A gente vai até aqui, a gente vai ler até o versículo 13, tá? Beleza? Oi, Cristiane, Márcia, Débora Albuquerque, Jussara Carvalho, Maria José Bonicelli, Angelita Carmona Lemes, Aparecida Oliveira, Shang Soquim, bom dia. Flávia Watanabe, oi Flávia, Ana Zanon, Maria Luci, Antônio César, Isilda Silva, Lídia Fernandes, Maria Aparecida, Cristina Ix, Luciana Xavier, Onival Paulo, Jorge Luiz, Preta Rodrigues, Cleonice Esquer, Filomena Barros, Zenaide Vieira, Eline Dias, Milquiane Ribeiro, Mirena Galtoy, Dagoberto Viana, Jogavanza, Sérgio Berting, Milene Jimenez, Jaisson Francisca, Paula Renata, Josiane Aparecida, Soninha Poetisa. Deus abençoe vocês aí. Vocês já encontraram aí o livro de Tiago, capítulo 2, verso de número 1. Minha Bíblia diz assim, ó: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, ele disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi
meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, e porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estarás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Vamos orar, querido Deus, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor, Papai do céu, possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, dar para nós a compreensão, o entendimento, que a tua palavra possa descer de uma maneira simples para que a gente possa entender, Senhor, e pôr ela em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Fazer distinção entre as pessoas que têm e as que não têm, as que são as que não são. Né? Oi, Cida Tirola, bom dia, Viviane Cavalcante. A Bíblia recomenda, né? A Bíblia recomenda, oi Marisley, Sandroca, bom dia, Nassa, Deus abençoe, Alex, Edith, Scurduelli, Xandão Silva. A Bíblia diz que a gente não pode fazer acepção de pessoas, então, infelizmente, hoje as igrejas fazem acepção de pessoas. Por exemplo, se você não devolve seu dízimo na igreja, você não tem o mesmo direito daquelas que devolvem. Se você devolve, bom dia Ingrid, se você devolve o seu dízimo na igreja, mas ele é pequeno, você não é visto da mesma maneira daquele que devolve o dízimo e ele é maior. É acepção isso. Né? Que bom, Andréa Anacleto, seja bem-vinda. Então, a gente, eu e você, Maitê, bom dia, Jaque Orsa, bom dia. A gente precisa ter este entendimento, que não é porque a pessoa é pobre, com uma roupa simples. Paula Salem, sim, tô te vendo. É que tem muita gente aqui, Paula Salem. Ana Paula, Lúcia O. E vocês escrevem, sobe muito rápido aqui o que vocês escrevem. Porque está com 4.500 pessoas aqui na live. E daí todo mundo manda bom dia, escreve, então sobe muito rápido. Às vezes eu não consigo falar, mas eu estou vendo todo mundo aqui na medida do possível, né? Quando eu não estou prestando atenção aqui, eu estou vendo vocês, tá? Jaqueline Trevisan, bom dia. Maria da Conceição, bom dia. Rose Miura, bom dia. Alessandra Santana, bom dia. Então, ele está tratando aqui, este versículo trata o verso 2, a gente tem que ler texto com contexto, né? Ele diz assim, ó, porque se no vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, por exemplo, se nós estamos aqui, entendeu? Nós, eu e você, a gente está aqui hoje. No nosso culto, o pastor está vendo todo mundo. Rosângela, Deus te abençoe. A gente está vendo aqui todo mundo, né? O pastor está vendo todo mundo. Mas daí o pastor só dá bom dia
Se você mandar grana, se você não mandar, pastor, não dá. Estou fazendo exceção de pessoas. Silvia Pinheiro, bom dia. Vilma Santos, Lucélia Juso, bom dia. Então, a gente precisa tratar todo mundo de maneira igual, principalmente as pessoas que não têm condição. Principalmente. Entendeu? As pessoas que não têm condição, principalmente. Agora, tem uns chato, que aí você... Porque é chato, enche o saco, né? É diferente. Não é acepção de pessoas, é porque tu tá com o saco cheio já que a pessoa só enche teu saco. Então, não é disso que a Bíblia está falando, né, Kátia Silva? Não é disso aí, dos chatos, porque tem um povo que é chato, né, irmão? Não é? Que é chato. Povo que faz pergunta fora do contexto, né? O Mateus Gabriel está avisando, não faça pergunta fora do contexto. Não é? Vou dar um exemplo para você. Meu WhatsApp eu procuro responder todo mundo. Todo mundo, sempre com a maior educação. Mas tem umas pessoas que eu ignoro. Por quê? Porque eu falo uma coisa aqui e a pessoa faz no meu WhatsApp. Parece que ela não assiste. E alguns até não assistem. Não veem, não acompanham. E daí as pessoas pensam que eu sou pastor particular, mesmo eles não sendo da minha igreja. E se eu falo, os caras ficam bravos comigo e me mandam mensagem, tipo, ah, tá bom, desculpa, eu tô incomodando, né, se fazendo de... Entendeu? Então, existem, você tem que cumprir as regras, como eu cumpro as regras. Eu também faço as coisas da maneira que eu tenho que fazer, não é do jeito que eu quero, né? Entendeu? Então, eu não faço acepção de pessoas. Por exemplo, tem uma ovelhinha minha lá de Londrina, ela deve estar aqui, daqui a pouco ela fala, eu aqui, ela já grita aí, quer ver o que eu vou falar? Ela manda para mim, por exemplo, ah, pastor, lá na Bíblia, tal lugar, tá escrito isso aqui, dá para o senhor me explicar por quê? Por exemplo. E eu escrevo para ela dizendo assim, irmão, eu não dou ensinamento particular, eu não sou professor particular. Minha ovelha. Presta atenção no culto que você vai aprender, porque quando chegar o dia eu vou ensinar isso, você vai entender e aprender. Senão vai ler a Bíblia, está escrito lá em tal lugar. Porque eu não consigo fazer, ou ter esse tempo. E tem algumas pessoas que não são da minha igreja, fazem questão de dizer, ó, eu não sou da tua igreja e tal, mas você poderia me explicar por que que a Eva fez isso, por exemplo? Não. Ah, se não é minha ovelha, vai perguntar pro teu pastor. Entendeu? Eu sou assim. Se você quer ser minha ovelha, você tem que aprender a conviver comigo. Então, quando eu ensino aqui para todo mundo. Quando eu oro aqui para todo mundo. Né? Aqui, as pessoas que são curadas na nossa igreja são curadas nas orações que eu faço aqui para todo mundo. Não é assim? Então, eu não sou um personal pastor. Eu não vou fazer isso, eu não faço. Né? Ainda tem algumas pessoas que mandam um vídeo para mim e dizem assim, pastor, o senhor pode assistir esse vídeo e me dizer o que o senhor acha? Cara, né? Então daí você toma meu tempo, o horário que eu tenho para mim tá fazendo, quem sabe até para descansar, porque eu tô cansado, eu não posso, porque eu tenho que estar olhando as mensagens e as pessoas continuam sendo impertinentes. Então tem coisa que você não deve fazer, né? Não faça. Eu já falei isso. Né? Não precisa você mandar bom dia para mim todo dia no meu WhatsApp. Não mande quadrinho, pastor, bom dia. Tem pessoas que me colocam na sua lista de transmissão, né? Bom dia, irmã da Ótica Ju VV. Deus abençoe você. Me coloca na sua lista de transmissão, eles mandam uma mensagem que eles mandam para todo mundo, manda para mim de manhã, de Bíblia, com verso bíblico. E daí enche a minha caixa, daí eu, puxa vida, enche o meu saco, né? Aí briga comigo que eu sou chato, né? Mas enfim. Então, assim como eu não fico enchendo o saco do Senhor orando por qualquer motivo, eu não fico enchendo o saco de Deus orando 24 horas por dia, né? Por qualquer motivo, porque eu sei que ele tem mais coisa o que fazer do que eu ficar enchendo o saco dele. E vou dizer mais uma coisa para você. Não, Sheila Luckman, você pode ser só visitante, não tem problema. Vou dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas, irmão, a Bíblia diz isso, né? Que você não precisa nem pedir, porque Deus sabe o que você precisa.
Então, se Deus sabe o que eu preciso, né, em determinadas circunstâncias, eu não estou dizendo que não é para você orar, você deve orar, né? Mas tem determinadas coisas da minha vida, por exemplo, que a gente... a irmã Madá está fazendo uma pergunta fora de contexto, Madá Martins, mas eu vou responder porque eu acho que é importante, né? Por exemplo, a irmã Madá está dizendo: pastor, explica sobre quem pode tomar Santa Ceia. Não é o texto que nós estamos fazendo. Esse é o tipo de pergunta que não se faz, Madá, mas eu vou responder porque eu acho que é importante, porque a gente está na ceia. Todos podem tomar Santa Ceia. Todos. Todos, sem nenhuma exceção. A Bíblia diz... Oi, Rosângela, bom dia. O Roberto, dá um cheirinho no Robertão, tá feliz aí, né? Ganhou do meu Palmeiras, estão tudo felizes. Por que todos devem tomar Santa Ceia? Porque a Bíblia diz na carta aos Coríntios, quando ele vai participar da ceia, ele diz: comei todos, bebei todos. Não está escrito lá: comei todos, menos o que não é casado, menos o que não é batizado. Isso não está na Bíblia. Quem inventou isso foi as igrejas. As igrejas inventaram isso, né? E ele disse que nós não devemos participar da Santa Ceia indignamente. Eu já expliquei isso. A palavra do grego, indigno, no grego significa aquele que não crê. Entendeu? Priscila Vasconcelos. Eu disse todos. Todos. Olha a pergunta da Priscila. Mesmo os que não é batizado? Todos, irmão. Se você crê em Cristo, se você é crente em Jesus Cristo, você tem o direito. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado. Então, primeiro você crê, você não é batizado no primeiro dia. Então, a partir do momento que você crê, você já está apto a participar do corpo e do sangue com Jesus. Entendeu? Então, eu e você, eu não tenho direito de dizer que você não pode participar, porque a Bíblia é muito clara a esse respeito. Então, todos que quiserem podem. Por exemplo, essa é uma maneira, eu acho até, irmã Madá, que é uma maneira de fazer acepção de pessoas. Tem algumas igrejas que é para a pessoa participar da ceia, ela tem que ser dizimista. Se ela não for dizimista, ela não pode participar da ceia. Ela está fazendo acepção de pessoas. E se a pessoa não trabalha, é pobre, não dá o dízimo, ela não pode tomar ceia? Não estaria assim fazendo acepção de pessoas entre o rico e o pobre? Né? Então, quando a gente lê o texto, a Bíblia diz: cada um examine-se a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo. Então, se você acha que você pode participar da ceia, você pode. Não existe na Bíblia escrito nenhuma restrição para que você não possa, dizendo: esse não pode. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz: esse aqui, o bêbado, não vai entrar no reino do céu. O mentiroso não vai entrar no reino do céu. Tem uma lista. Mas para ceiar não tem. Irmã Lulu, bom dia. Tudo bem com você? Deus abençoe vocês. Desculpem, eu estou dormindo ainda, né? Hoje eu estou no automático aqui. Entendeu? Wagner, espero que sim. Mas só os que importam, os que não importam não, né? Entendeu? Você vai apresentar uma criança na igreja, ele só apresenta se você for dizimista, senão não. Porque se você não dá o dízimo, você não está em comunhão com a igreja. É a acepção de pessoas. E se você está desempregado, daí como é que faz? Pois é. A irmã está dizendo assim, ó: tinha uma igreja que o diácono ficava com acetona e algodão na porta. Em dia de ceia, não entrava com esmalte. Eu já vi isso aí, irmã. É verdade mesmo, eu já vi isso aí. Né? Entendeu? Hoje eu tô na capa da gaita, irmã Letícia. Tô cansado mesmo. E hoje eu vou viajar de novo, né? Daí eu pego estrada longe amanhã, tá? Mas tá bom, né? Eu tenho que ir dirigindo hoje, que a van deu problema no ar-condicionado de novo, a gente vai ter que ir de carro, né? Eu tenho que ir em 2, eu tenho que ir dirigindo, mas tá bom. Tudo bem.
Tá bom? Então eu acho que fica fácil da gente mostrar esse exemplo para todos nós, né? Para todos nós, né? E algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a Santa Ceia, por exemplo. Criança pode tomar Santa Ceia? Sim. Por quê, pastor, que pode? Porque a Santa Ceia é uma janta na igreja para todos os membros. Você já pensou você fazer uma janta cheia de visitas, você não dá comida para a tua visita porque ele não mora na tua casa, por exemplo? Né? Então a Santa Ceia nada mais é do que uma janta, biblicamente. Ângela Marques, bom dia. Ok? Doutrina de homens. Fernanda Tecchio. Ontem eu disse que não na igreja que congrego só toma ceia se for casado. Isso seria doutrina do homem? Não, não é doutrina, isso é costume, Fernando. A palavra doutrina significa, o que é doutrina? Doutrina é tudo aquilo que está escrito na Bíblia, a sã doutrina, tudo aquilo que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Luciana Xavier está dizendo o seguinte, é pertinente a pergunta dela. Pastor, mas com Jesus não teve criança na ceia e nem mulher, Luciana. Você toma ceia? Só estavam os discípulos, então você não pode tomar também. E aí? Isso é coisa da Assembleia de Deus, né? Eu sei disso porque eu vivi lá minha vida inteira. Então, na Assembleia de Deus, eles dizem que só pode tomar Santa Ceia, ele só pode participar da Santa Ceia quem é membro da igreja ativo. Porque Jesus, quando fez a última Santa Ceia, só tinha com ele os discípulos. Mas se tomar isso ao pé da letra, a mulher também não pode, porque só tinha homem lá. Ah, a criança não pode, não estava. Cara, mas quando qual é a passagem que a gente usa para servir a ceia? Lá em Mateus, onde eles falam isso, ou na carta aos Coríntios, qual é a passagem da Bíblia que a gente usa? Pergunto para você. Não, Cida Maria. A Bíblia não fala sobre padrinho e madrinha. Isso é um costume que você pode aplicar ou não. Jane, o único casado não era Pedro o único casado, é o único que a Bíblia fala sobre a sogra de Pedro, então subentende-se, mas todos eram casados. Quando a gente lê a história, né? A gente lê a história, e mesmo na Bíblia, você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, ele dizendo, tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz assim, se todos levam suas esposas para fazer a obra, falando dos apóstolos, ele disse, por que eu não posso? Entendeu? Então, a história fala que sim, que eles eram casados. Naquele tempo não tinha homem solteiro, era difícil. Era difícil um homem solteiro. Solteiro, na Bíblia, assim que a gente tem convicção, era Marcos, até aquele momento, né? Biblicamente falando, Jesus e Marcos, biblicamente só isso. Aí a gente entra na cultura, né, dos caras, os mais velhos, a gente vê que todo mundo ali fora, né, eram casados, né? A princípio, mas é história, tá? É história. Então, quando o apóstolo Paulo vai ministrar a ceia, ele fala, vou dizer de novo, que parece que não... parece que as pessoas não entenderam, então eu vou falar de novo. O apóstolo Paulo diz assim, comei todos. Não está escrito comei todos, vírgula, menos... Marlon Antunes, que legal, né? Glória a Deus. Então, todos é todos. Por quê? Porque a Santa Ceia, Paulo não era solteiro, armas e bíblias são o alicerce. Não. Paulo foi abandonado pela sua esposa e pelos seus filhos quando ele aceitou Cristo. Entendeu? Por isso ele fala dele estar sozinho, né? Melhor você ser como eu, sozinho, que daí, né? Na verdade, isso é uma história, né?
Isso está na história, não está escrito algumas coisas na Bíblia, então eu sempre evito aqui falar da história, porque as pessoas podem aí ter problema, né, variação, mas a história fala que o apóstolo Paulo, quando ele fala que ele abriu mão de tudo e que ele virou lixo para servir Jesus Cristo, e que tudo que ele tinha ele perdeu, porque Paulo fazia parte do Sinédrio romano. O Sinédrio seria mais ou menos como um Senado hoje, né? Sinédrio romano. Então, para você fazer parte do Sinédrio, você obrigatoriamente, a lei romana diz que você tem que ser casado. Então, Paulo fazia parte do Sinédrio. Então, mais uma vez eu vou dizer, você vai estudar um pouco de história. Então, você vê que todo mundo que participava do Sinédrio tinha a obrigação de ser casado. Então, o apóstolo Paulo também era. Fer Cardoso, bom dia. Entendeu? Então, quando a gente vê ele sozinho, a gente subentende, né, que ele foi abandonado pela sua família, porque ele tinha um alto cargo lá em Roma, né? Ele era um cara de renome, então ele tinha uma posição social grande. Quando ele aceita Jesus, ele abre mão de tudo isso. E aí ele é abandonado pela esposa, pelos filhos, por todo mundo, e ele larga tudo e vai embora. Entendeu? Por isso ele fala sempre de uma maneira muito carregada, vamos colocar assim, né? Sobre ser o lixo do mundo, né? Escória do mundo. Ele fala isso. Mesmo não sendo, mas as pessoas tratam ele como se fosse. Entendeu, irmão? Então a gente observa isso. Então, quando vem a Santa Ceia, pode vir uma Santos, você pode se batizar sem ser casada. O batismo não tem nada a ver com casamento. Ok? Nada a ver, tá? Júnia Pires, falar que o apóstolo Paulo é viúvo, na verdade, é uma justificativa de algumas pessoas para dizer que você não pode ser separado. Sacou? É isso aí, irmão. Mas quem estudou muito a Bíblia como vosso pastor aqui, né? Que discutiu o TCC, essas coisas, tudo esses troços com gente que estudou muito, que conhece muito, né? Entendeu? Que estudou a história romana, que estudou... Daí a gente... É outro nível de conversa daí, né? Diferente se ouvir um pastor, né? Que não vive chamando Jesus de Genésio falar uma barbaridade dessa. Mas como isso é história, não está escrito na Bíblia, cada um conta a história que quiser. Agora, a verdadeira, né? Que também a gente não tem uma base, que não tem um livro que diga isso, né? Ele é... Não existe isso aí. Entendeu? Então, a gente que lê e a gente supõe, porque para participar do Sinédrio o cara tinha que ser casado, a Bíblia diz que ele era do Sinédrio, então a gente entende que ele era casado. Que ele tinha filhos porque ele era velho e era costume das pessoas ter muitos filhos. Era raríssimo um casal que não tinha filhos, era só um caso de doença, caso contrário de um monte. E aí você não encontra ninguém, nem mulher, nem filho, nem nada. E aí ele fala que abriu mão de tudo, ele fala que perdeu tudo, ele fala isso em diversos trechos da Bíblia, né, onde ele escreveu. Então fica muito fácil de você entender. Agora, para alguém, né, teve a ideia de dizer que a mulher dele morreu, para não dizer que ele estava separadão, solteiro. Entendeu? Talvez por isso ele não tenha se ajuntado ou casado de novo e tenha morrido solteiro, não arrumou mais ninguém e ficou sozinho. Tá? Mas é história, como eu vou falar, isso não está, né, explícito, está implícito na Bíblia, não está explícito. Tá? Bem, espero ter explicado aí mais ou menos para vocês, né? Tá bom? Cíntia Félix, irmão, você é assembleiana, né? Para você me chamar de irmão, né? Não chama de pastor, é que você é da Assembleia de Deus, né? Irmão, a palavra de Deus não diz que devemos estar alinhados com as leis. Não devemos, depende de quais leis, Cíntia. A Bíblia não diz que nós devemos estar alinhados com as leis. A Bíblia diz que para estarmos dentro da lei de Deus, primeiro temos que estar dentro da lei dos homens. E a lei dos homens diz que se você mora com alguém há mais de 6 meses, você é marido e mulher, mesmo que você não tenha papel, certo?
a Bíblia diz que não devemos nos abrasar. Não, a Bíblia não diz que nós não devemos nos abrasar. A Bíblia diz que se nós estamos abrasados, nós devemos casar. Não é que você não pode ficar abrasado, você está confundindo a palavra de Deus, né? Como podemos tomar Santa Ceia se estamos em desacordo com a palavra? Quem está em desacordo com a palavra? Só se você está, Cíntia. Eu não estou e o povo aí também não está. A Bíblia diz o seguinte, Cíntia Fênix, que se você pensa que está pecando, você está pecando. Entendeu? Se o que você está fazendo, a Bíblia não diz que é pecado, né? E a Bíblia não diz que nós não devemos nos abrasar. Né? O que é se abrasar? É ficar excitado, ficar afim, com vontade, embalado, animado, alegre, com determinada circunstância. Entendeu? Então, se você namora, e o teu namoro tem que ser santo, você não deveria, né, fazer as coisas antes de casar. Não deveria. Porém, se você está namorando e não consegue ficar sem fazer as coisas, a Bíblia recomenda que você deveria casar. A Bíblia não diz que você não deve ficar abrasado, ou que é pecado ficar abrasado. Nunca falou isso, irmã. Quando você afirma isso, você está criando um texto bíblico que não existe e você vai para o inferno por causa disso. Cuidado. Entendeu? Cuidado. Porque a Bíblia diz que se você acrescenta à palavra de Deus um texto que não existe, você vai para o inferno por causa disso. Ok? Por isso que a gente tem que ter pastor na igreja para ensinar e não ter as irmãs para ficar falando que acha. Se você acha errado. Ok? Então, nós estamos dentro da palavra de Deus, mas não necessariamente dentro das coisas que os irmãos acham. E tem muito irmão achando aí. Não é? Irmão que acha que se cortar o cabelo vai para o inferno, que acha que se a irmã usar calça vai para o inferno, que acha que o irmão que não tem um papel não pode tomar Santa Ceia. Ele acha, a Bíblia não diz isso. Entendeu? Né? Tem gente que acha que se o irmão não é casado, mora junto, mas não é casado, não pode batizar. Mas o irmão precisa achar a certidão de casamento do Adão e Eva para mostrar para nós daí. Se ele acha que ele está certo. Né? Porque a Bíblia diz que Deus fez o paraíso, fez o Adão, colocou ele lá. E daí o Senhor procurou uma ajudadora idônea para ele, não achou, fez uma, deu na sua mão e disse, vai que é tua, Tafarel. Tá abrasado? Pega a bicha aí e faça um monte de filho. Mas ele não era casado. Você acha que é pecado isso, irmão? Então você acha que Deus fez Adão pecar. É isso que você está falando. Se você continuar achando, você vai para o inferno. Você não pode achar. Você tem que saber o que a Bíblia diz. Entendeu? A Bíblia é muito clara a respeito disso. O verbo aplicado é tomar e não casar. Entendeu? É muito simples isso aí. Né? Então, se você mora junto com alguém, né? Desde que você não fique trocando o teu parceiro, como muita gente fica, que isso não é um relacionamento de marido e mulher, isso é um relacionamento de ficante, que é diferente, né? Pessoa que sai, fica aqui, fica ali. Isso é muito comum nessas igrejas pentecostais aí, né? Esses pastores que gostam de ficar falando mal da vida dos outros, daí larga um, conhece a missionária, vai embora com a missionária, larga, pega a outra, né? Tá na quinta, sexta e tá falando dos outros, né? Entendeu? Então, você morou junto durante 2, 3, 4, 5 meses. A lei dos homens diz que ela passa a ser sua esposa e ele seu marido. A Bíblia diz que a partir do momento que você tomar uma mulher como sua, ela passa a ser sua esposa. Não fala casar. Entendeu? Aqui o grupo Joyce Siqueira está fechado no momento do culto, só abre depois, tá? Entendeu? Marlon Antunes, para pastorear precisa ser casado, a não ser que fique viúvo. Se ele ficar viúvo
e conseguir se manter numa boa, mas a Bíblia recomenda que ele case de novo, tá? Recomenda, não obriga, ok? Recomenda e não obriga, tá? Então, a gente precisa entender que a Bíblia faz recomendações, muitas vezes, e não te dá obrigações. Então, se você está morando junto, ele é seu marido, você é esposa. Acabou. Então, você deve, né? Deve participar da Santa Ceia. Você deve se batizar, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Entendeu? Semente celestial. E no caso do adultério? A gente não está falando adultério, irmã. Isso é outra conversa. Segundo casamento, terceiro casamento, né? A Bíblia é muito clara a respeito disso aí, irmão. Aliás, a 1 Coríntios capítulo 7 trata sobre o casamento. A Bíblia diz que Deus chamou você para viver. Veja o que a Bíblia diz. Deus vos chamou para viver em paz. Andarão dois juntos se não tiver acordo? Irmão, cada um entenda como quiser. Não é? Entenda como quiser, Luciene Oliveira. Então, a Bíblia diz que nosso tempo de ignorância não vai ser contado. Aí a pessoa se separou, não era crente. Daí veio para Jesus divorciada. Daí você vai aplicar sobre ela o juízo da palavra de Deus se quando ela fez qualquer coisa, ela fez sem ter conhecimento de Jesus? Não. A Bíblia é tão simples, é vocês que complicam. A maioria das pessoas complica por não ter conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Tem algumas pessoas que estão vindo congregar comigo, passar a ser minhas ovelhas, por exemplo, que o marido tem um problema porque o cara não quer casar. Tinha uma pessoa esses dias com quem eu orei, que a irmã já vivia junto aí quase 30 anos. Aí o marido é um cabeça dura, não vou casar porque eu não quero, porque nós já somos casados, não sei o quê. E ela ligou chorando, pastor, como é que eu faço? Eu disse, irmã, faz o seguinte, fala para ele se ele aceita uma oração. Aceita? Daí ele falou, eu aceito. Então a gente fez uma ligação de vídeo, áudio e vídeo. Ele já me ouve aqui. Eu falei, Vaso, e aí? Tudo de boa, hein? Ô, pastor, tudo de boa. Vamos fazer uma oração? Vamos. Segura na mão da varoa, hein? E eu casei eles na oração. Falta do quê, irmão? Sabedoria. Falei, ô João, você concorda aí que você é marido, você tomou ela aí diante de Deus em nome de Jesus, que ela é tua esposa, você concorda com isso aí? Concordo. Você aceita? Aceito. Pronto, eu declaro vocês, marido e mulher, estão casados diante de Deus. Tchau, beijo na bunda, até segunda. É difícil, irmão? Eu pergunto para você. É difícil? Entendeu? Então, o problema das igrejas, da grande maioria, é que as pessoas complicam as coisas. Porque é fácil resolver. Entendeu? Muito fácil. Mas isso é falta de um pastor que tenha Jesus no coração dele aí, né? Para resolver o teu problema, irmão. É muito simples. Ou você acha que o casamento é o quê? É a festa, ir na igreja, pôr roupa de branco. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A pessoa pode fazer isso. Quando toma a sua esposa, tomou-a. Entendeu? Antigamente os judeus, sabe o que ele fazia? Ele tirava o sapato e dava o sapato. Era a palavra dele, como se tivesse assinado um contrato. Existe um costume judeu que o cara cobria os pés. A moça dormia nos pés dele e daí ela cobria seus pés de noite. Cara, é costume. Isso sabe, os caras são muito mané. O povo dessas igrejas são muito mané, cara. Ficam criando confusão. Entendeu? Ficam criando confusão, fazendo, sabe, faz da vida das pessoas um inferno. Porque acha. Você não tem que achar, irmão. Não tem que achar nada. Você tem que fazer o que a Bíblia diz. Entendeu? Depois as pessoas não entendem. Falam assim, nossa, pastor Sandro, eu não consigo entender como é que a tua igreja cresce tanto. Como é que os irmãos que não eram crente, eu passei a vida inteira, eu escuto muito isso.
com meu marido não querendo ir na igreja, não querendo saber de pastor. Depois que ele te conheceu, começou a assistir Desdobramento, aí ele veio aqui pro culto, começou a assistir, meu Deus, agora ele quer se batizar, quer ir na igreja. Qual é a diferença de mim, deu, pro outro, pros outros? Eu sou melhor que alguém? Não. Sou mais bonito? Acho que sou. Não, irmão, nós somos todos igual. O que muda é o colocar a palavra de Deus em ação ao invés de ficar achando. Eu não acho nada, eu não tenho que achar. Entendeu? Eu não acho nada, irmão. Não tenho que achar nada. Não é problema meu. Então, quando você parar de achar as coisas e começar a fazer os troços de maneira simples, lembra quando eu ensinei você aqui sobre o cego de Jericó? Jesus olhou para o cara e disse, cara, o que você quer que eu te faça? O que ele falou? Pastor, eu quero ver. O Senhor disse, então veja. Não foi isso? Sim ou não? O Senhor olhou para o cego e disse, cara, você quer o quê? Que eu faça o quê para você? Ah, pastor, eu quero ver. Tá, então veja. E aí? Nossa, mas ele não fez uma oração? Ele não cuspiu no chão? Não, sem cerimonialismo. Pode ver. É difícil. Mari Brasil, dependendo da situação, sim. Pastor, quem divorciou já crente pode casar de novo? Isso é uma situação individual que tem que ser tratada pelo pastor. Não há regra para isso. Mas a princípio, sim. A princípio, sim. Mas é uma ação que tem que ser tratada com o pastor. Entendeu? Então, basta você pregar a palavra de Deus de maneira simples, irmão. Não precisa complicar as coisas. Os caras complicam tudo. Não é? Por que se criou o costume de casar na igreja? Para cobrar e ganhar dinheiro, irmão. A igreja católica começou com isso lá atrás. Mas o casamento tem que ser na igreja, cerimônia religiosa, de lá que veio o costume. Antigamente não existia isso aí, não. É só festa, vinho, cachaça, e churrasco para todo mundo e pau na máquina. Quando as pessoas não podiam, porque era caro, muito caro para fazer isso, só juntava e ia morar junto e acabou. Tinha cartório, não tinha escritura, não tinha nada. Na festa, quem fazia é rico. Pobre nunca fez. Marla Janaína. Querido pastor, o fato das igrejas não estarem unidas seria também um tipo de exceção? Não. Porque as igrejas não existem, irmã Marla Janaína. Não existem as igrejas. Isso não é no plural, é a igreja. A igreja de Cristo é só uma que prega a verdade, vive a verdade e ama os irmãos. E anda em comunhão com todo mundo. Quem não anda, não é. Entendeu? Sim, semente celestial. Claro que pode. Em caso de adultério, você pode se divorciar, sim. Óbvio. Com certeza. A Bíblia diz que você não está sujeito ao jugo no caso de uma relação sexual ilícita. É o principal, na verdade. Está na Bíblia, né? Entendeu? Mas tem igrejas que não aceitam, né, esse tipo de situação. Tá bom, galera? Então acho que ficou bem explicadinho hoje, né? Acepção de pessoas, todo mundo entendeu bem aí, né? Todo mundo entendeu bem aí, eu acredito, né? A gente volta amanhã, tá? Não esquece, hoje a gente tem culto lá em Tijucas, vamos estar todo mundo lá, tem Santa Ceia lá, tá? As pessoas ficam perguntando, pastor, eu tomo uma Santa Ceia por mês ou tomo todas? Cara, é opção a sua, você pode tomar uma, 10, é costume isso aí, tá? Tomou uma, já tá legal aí, tá bom? Mas se você quiser participar toda vez que eu fizer, se você quiser participar, tá bom também, é opção sua, não tem problema nenhum aí, tá legal? Então hoje a gente vai estar lá em Tijucas, espero ver todo mundo lá. Né, não tem ido muita gente na igreja em Tijucas, né? Mas eu entendo que é por causa do trânsito, né? Esse final de ano lá tá uma loucura. Para mim chegar lá é uma loucura, né? Mas daqui a pouco acaba, passa o carnaval aí acaba, né? Não esquece, dia 24 de fevereiro tem batismo. 24 de fevereiro tem batismo aqui em Guaratuba, não esqueça. Se você não fez inscrição, faça. Tá? Beleza? Que bom, Cláudia Santana. Deus abençoe você, o teu esposo, os teus filhos, tá? Deus abençoe muito vocês aí, tá bom? Vamos orar então? Fecha os olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja. Peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.
que o Senhor venha guardá-los e protegê-los debaixo do teu sangue, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa nos alcançar para que andemos na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor e quando eles beberem dessa água sejam alcançados, papai, pelo seu milagre, segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Amém. Ali Silva, pastor, posso usar chá para substituir o suco na Santa Ceia? Pode usar água, o que você tiver. É um simbolismo, tá? Muita gente, as pessoas não têm suco, usam água. Não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho, tá bom? Amanhã a gente tá na área, depois tem desdobramento, né? E de noite tem culto, tá? Beijo para vocês, tchau.